Olá, boa noite. Damos as boas-vindas a mais um episódio do Fala Mulher. Estamos no Outubro Rosa e não poderíamos deixar esse mês passar em branco. Ele tem que passar na cor de rosa. E vamos receber uma convidada para estar conversando conosco sobre mulher e o câncer, entre o medo e o enfrentamento. Hoje é sobre isso. Davina? Olá, 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 você que está em casa, que bom estarmos juntas. A gente realmente não poderia deixar passar esse tema, né? Eu fiz algumas observações que antes da nossa convidada, que já nem é mais convidada, já é da casa, né? Falar, eu estava vendo as estatísticas, né? Existem as estatísticas médicas, né, de números da medicina, que hoje, em relação ao câncer de mama, a cada 100 mil mulheres, 41 mil mulheres estão sendo acometidas pelo câncer de mama. O câncer de colo de útero, a cada 100 mil mulheres, 15 mil mulheres estão, né? Lógico que o câncer de mama me parece que está sendo o recorde, né? O câncer de colo e retal, né? Colo retal, que é o câncer de intestino, em cada 100 mil mulheres, 20 mil mulheres estão sendo acometidas. Interessante como esse dado é exponencial. Ele, por mais que nós estamos fazendo campanhas, né, cada dia o governo e entre instituições não governamentais estão fazendo essas campanhas, mas o que está acontecendo, eu não sei se a Rosana vai poder falar um pouco sobre isso, mas pelos dados nós temos aqui é exponencial, algo que vai estar crescendo. Agora, tem uma estatística que eu fiquei abismada, que é uma estatística social. Pela Sociedade Brasileira, o que eu falei foi dentro do Ministério da Saúde e do INCA, né, do Instituto Nacional do Câncer. Mas tem uma estatística paralela, que é da Sociedade Brasileira de Mastologia, que para mim eu chamo de uma estatística social. Diz que 70% dos homens que têm relações heterossexuais abandonam suas parceiras após um diagnóstico de câncer de mama. Eu fiquei impressionada com esse dado. Eu ainda fui pesquisar em outras fontes para ver da onde que tiraram isso, e fui ver e realmente tem. O parceiro... É como se o parceiro fosse um mero espectador desse processo, e a gente sabe que não é. Então, está aqui para a gente discutir. Eu fiquei alarmada com as estatísticas médicas, mas também fiquei muito alarmada com essa estatística social. Principalmente os homens héteros, aqui nesse caso, né? No caso de hétero. Como se fossem realmente espectadores. Então, está aqui a nossa mesa de discussão para a gente trazer para você, para nós também, porque a gente aprende muito, Sim. Saber o que está acontecendo em relação a isso. Está aqui a nossa convidada. Vamos lá, Rosana? Olá, tudo bom? Boa noite a todos. E é uma grande alegria estar aqui, né, com essas mulheres tão inspiradoras, né, que fazem um trabalho de trazer uma informação, trazer um momento de discussão de tanta importância, com temas tão importantes, né? Então, primeiro fazer esse agradecimento e dizer que a gente aqui vai conversar não apenas sobre o câncer de mama e o câncer de uma maneira geral no universo feminino, mas também sobre a vida dessa mulher. Antes do diagnóstico, durante o diagnóstico e o tratamento e após o tratamento. Essa trajetória que ela tem que viver, que ela vive no enfrentamento do câncer, né? O autocuidado, todas as ferramentas que ela tem da medicina para que tenha um diagnóstico precoce e um tratamento assertivo, né? E é isso que nós vamos conversar hoje. Só lembrando, antes de passar para a Audrey, já interrompendo, né, que a gente é assim, você sabe, né, ela já, olha a carinha dela ali,
Nosso primeiro podcast, nós iniciamos, né? Inauguramos esse podcast, Fala Mulher, com esse tema, a mulher frente ao câncer. Porque na época eu tinha acabado de terminar a quimioterapia, a radioterapia, e foi um tema que depois a gente pode, no decorrer, a gente falar um pouco sobre isso. Foi o primeiro tema e era você que estava aqui, né, Rosana? Sim. Também falando sobre isso. É um tema como a violência contra a mulher, né? Nós não podemos parar de falar. E assim, Não é? antes de passar para a Aldred, você trouxe as estatísticas, né? E eu queria começar contando uma história, né? Uma história do meu consultório. E eu, neste momento, eu vou denominá-la Bela. Tá. Vou chamá-la de Bela. Então, Bela, ela tinha 38 anos, ela veio grávida, fez o pré-natal dela comigo, fez o parto e na revisão pós-parto ela veio e ao palpar a mama dela eu notei um espessamento em uma das mamas. Pedi uma ultrassom mamária, porque ela era jovem, 38 anos, acabou de ganhar neném, estava amamentando, então não era um momento de mamografia. Vamos primeiro pedir uma ultrassom mamária. Pedi uma ultrassom mamária. Veio um nódulo diferente, espiculado. Eu olhei e falei, não, nós vamos fazer uma biópsia nesse nódulo. Ele apesar de você estar amamentando, a mama altera nesse período, mas está diferente. E veio um diagnóstico de câncer de mama. Pós uma gravidez, um momento assim, difícil na vida dela, vulnerável, tinha acabado de ganhar neném, estava amamentando ainda, descoberta de um câncer, medo, desespero, angústia, dúvidas. E ela fez o tratamento, foi feito um tratamento cirúrgico, foi feito radioterapia complementar devido ao estadiamento e o tipo do tumor. E aquele momento, que era um momento de desespero, de angústia, se transformou numa história de vitória, de transformação. Ela fez a cirurgia, foi curada. Hoje, a filhinha dela já tem 17 anos. Bela está curada há 17 anos. E o mais bonito, ela se transformou numa voluntária. Hoje ela é uma voluntária, já há alguns anos, ela é uma voluntária de pessoas voluntárias em hospitais que trabalham com câncer, em hospitais de apoio. E ela transformou uma história triste, uma história difícil de medo, em algo positivo, em uma disseminadora de boas notícias, em uma disseminadora de informação, porque a informação é poder, né? Então, apesar de estarmos tratando com uma doença que tem um potencial de letal, né? É uma doença com alta morbidade e mortalidade. Mas nós sabemos que o diagnóstico precoce, ele aumenta em 90% a 95% a chance de cura. E nós sabemos também que realmente 1 a cada 8 mulheres no Brasil poderão ter um câncer ao longo da sua vida. Mas nós sabemos que diagnosticando precocemente, tratando precocemente, nós podemos reduzir em 90% a 95% um desfecho negativo e trazer para esse desfecho positivo. E aí eu passo para você. Mas eu acho que depois dessa introdução da Bela, nem tenho muito a falar, a gente já pode entrar nas considerações e nas nossas discussões. Mas eu não seria eu mesma se eu não tivesse alguma coisa para falar. Então eu vou falar assim. Bela, num momento de vida de mudança dupla, né? Porque acabou de ter neném. Então, num momento de transformação, chega o neném, a gente ganha uma função, né? Antes, filha, mulher, esposa, a gente ganha uma importantíssima, mãe. E aí veio o diagnóstico de Bela. Esse impacto devastador. Porque a gente tem a preocupação com a gente, claro, o medo em relação a nós mesmas, mas agora tem um medo em relação ao serzinho que a Bela tinha, que hoje tem 17 anos, que é uma adolescente.
Então, um duplo impacto no caso de Bela e de quantas outras Belas que existem por aí. Então, esse é o impacto do diagnóstico de um câncer. O impacto do antes, o impacto do durante e o impacto positivo no caso da Bela e de tantas outras Belas que existem por aí. Então, nós vamos falar de diagnóstico. Já demos uma pincelada em algumas coisas, vamos estar reforçando isso para você que está em casa, mas vamos começar. Tipos de câncer mais comum em mulheres. Sim, o tipo de câncer mais comum em mulher é o câncer de colo de útero, né? Ainda, infelizmente, no Brasil é o câncer de colo de útero. Em alguns países desenvolvidos já não é mais, já é o câncer de mama. Sim, tirando o câncer de pele, que é o câncer mais comum. Mas aqui o câncer feminino seria o câncer de colo de útero. Mas seguido do câncer de mama, que tem alta incidência, e em terceiro lugar o câncer coloretal, né? E temos também o câncer de ovário em quarto lugar. Eu acho que o colo retal, eu fico pensando, eu tenho 65 anos. Sim. Hoje eu conversando com pessoas, mulheres de 30 e poucos anos, 40 anos, me parece que já está como protocolo, assim como tem a mamografia, como tem o preventivo ginecológico, também tem a colonoscopia, não é isso? Sim. Por conta desse aumento, Rosana? Sim. Não, veja bem, o protocolo era fazer a primeira colonoscopia, independentemente de ser homem ou mulher, aos 50 anos. Caso você não tivesse nenhum caso familiar, aos 50 anos. Esse protocolo foi alterado. Nos últimos 2 anos, ele veio para 45 anos. Agora, a primeira colonoscopia é aos 45 anos. A coluna, ela tem uma coisa muito interessante. Se você fizer o seu acompanhamento direitinho, dificilmente você evoluirá para um câncer coloretal invasivo, né? Por quê? Porque aqueles pólipos que você vai tirando, aqueles adenomas que têm algum grau de displasia, que ele é benigno, mas ele tem o gene que pode desenvolver o câncer. Sim. E aqueles pólipos alterados que já são um início de uma neoplasia, mas ainda restrita, ainda local, eles são retirados pela mucosectomia, pelas biópsias ali. E aí o que acontece? A pessoa não evolui. E se ela faz regularmente naquele período em que o proctologista orienta, né? Que aí vai depender do resultado da colonoscopia. Se não tiver nada, vai fazer a cada 5 anos. Mas se tiver algo, vai fazer em tempo menor. Ela vai retirando, ela ou ele, né? Vai retirando essas lesões. E são essas lesões que, se não retiradas, vão evoluir para o câncer. Então, é um câncer hoje altamente prevenível, assim como é o câncer de colo de útero. Então, hoje, você ver uma mulher morrer num câncer de colo de útero é muito triste, porque é um câncer que os exames de Papa Nicolau, os exames de captura híbrida para HPV podem ajudar a prevenir. As vacinas que tem para as mulheres mais jovens hoje, já para um futuro, essas meninas, essas mocinhas que tomaram ainda ali entre 9 e 10 anos. Isso, já quando tiverem adultas, já vão ter um risco muito menor de desenvolver um câncer de colo de útero invasivo, né? Então, são os cânceres hoje, se tivermos esse tratamento precoce, há uma grande chance, às vezes não de evitar um câncer, mas de pegá-lo bem no início e haver um critério de cura. Eu queria, assim, eu acho que eu vou usar o meu exemplo, talvez você que esteja em casa, né? Eu tenho 65 anos. Eu fui para a universidade, eu tinha 16 anos. Aos 20 anos eu já era assistente social. Já tinha todo um instrumento necessário de contato. Trabalhei em hospital público, trabalhei em hospital particular, sempre trabalhando com mulheres. Mas, para você ver, eu queria trazer esse exemplo para você, que Tudo bem que hoje eu estou curada, mas poderia não estar, né?
Mas na minha, mesmo eu com toda a cultura, né, que eu imagino, que assim, não, fulano tem mais cultura, tem mais conhecimento, eu nunca imaginei fazer uma colonoscopia. Por quê? A minha mãe nunca fez. Na minha família não tinha mulheres que nunca fizeram. Ninguém nunca falou para mim, nenhum ginecologista, por exemplo. Não estou culpando os ginecologistas, não. Estou falando. Nenhum ginecologista que eu ia dizia, você tem que fazer uma colonoscopia. Para mim, a colonoscopia, você vê, uma pessoa que tinha uma certa cultura, né, acesso, que tinha acesso a informações, eu descobri que eu tinha um colo, um útero colo retal. Um câncer. Um câncer colo retal num sangramento, de repente. Já com Quando consequência o mais médico, tardia. com 64 anos, o médico disse assim, a senhora tem um câncer de mais ou menos 7 anos. Que poderia ter sido altamente Aí eu fiquei previsível. pensando, eu estou falando isso para você, estou falando para os colegas, estou falando para você que está em casa, que bom que hoje tem esse protocolo, Sim. que aos 45 anos você tem que... A minha filha já fez. Sim. Não, você tem que fazer. Minha filha com 44 anos, agora você vai fazer. O meu filho com 40 anos, não, você vai fazer. Então, eu estou trazendo isso porque foi algo que eu levei um susto. Falei, como eu vou ter um câncer um câncer coloretal, Sim. né? E estava em pleno ápice a questão da Preta Gil, né? Então, Sim. ela foi clara, aquilo ali para mim, eu sempre falei aqui na época, a gente homenageou, né? E falou com a família, né? Sobre isso. E eu fico pensando que a questão não é nem cultural. A questão nós temos protocolos a seguir. Temos. Para a prevenção. Sim. Se eu tivesse feito aos 50 anos de idade, eu descobriria que eu teria um pólipo, Sim, né? você tiraria. E aí, assim, hoje faço tratamento, vai fazer 2 anos, não tem câncer, mas tem consequências da radioterapia que eu tenho que estar fazendo, tenho que estar cuidando. Então, assim, aí eu fico pensando, eu acho que isso foi uma das causas, né, do podcast, da gente abrir, porque a gente precisa falar, e as mulheres precisam saber que isso acontece sim. E né? eu acho que essa coisa das mulheres precisam saber, é importante a gente ter essa informação que você acabou de falar. O protocolo existe, a idade é mais precoce. Se eu tenho essa informação e meu médico não pede, eu posso pedir. Exatamente. Eu posso solicitar. Doutor, Sim, doutora, sim. eu já tenho tantos anos. Eu já não preciso fazer estou minha consulta. Tá bom? Você que pediu caso ouvinte, tá falando de ser Hoje a rastreada. medicina está muito com protocolos, com consenso. Então, atualmente, o médico já oferece. Talvez na época, há 10 anos atrás, não tinha tanto isso. É Mas pouco, né, Rosana? 10 anos atrás é pouco. é assim, eu acredito que a grande maioria dos médicos já oferecia. Eu já oferecia para as minhas pacientes aqueles exames que existe a rotina de se fazer, existe a idade de se fazer. Então, por exemplo, o câncer de mama, a gente sabe que hoje em dia temos uma série, como cresceu essa parte preventiva, né? Nós temos os protocolos com as mamografias digitais, né? Hoje a IA ajuda muito, já estamos usando a IA com as mamografias, porque a IA, a inteligência artificial, ela pega inúmeras mamografias e ela começa a ver os padrões do câncer inicial. Então, ela ajuda a diagnosticar mais cedo. Nós temos hoje os painéis genéticos para as mulheres que têm vários casos na família, pesquisa de BRCA1 e BRCA2 de mutação nesses genes, né? Temos painéis genéticos hereditários. Lógico que a gente sabe que isso é caro, nem sempre todas as mulheres têm acesso a ele, mas já existe, e isso é uma questão de tempo para que seja acessível a todas as mulheres no SUS, já é acessível a um grupo selecionado, onde é feita uma estratificação de risco e é encaminhado essa mulher para isso.
que também, isso é importante, a estratificação de risco, aonde a gente vê o histórico genético, o histórico familiar, a idade, a história obstétrica, hábitos de vida, né? Se bebe, se fuma, né? A alimentação, isso tudo existem algoritmos onde a gente coloca e ele dá um risco e você consegue personalizar o tratamento daquela mulher, não ser uma coisa atacado, mas sim no varejo, onde você olha aquela mulher. E aí, nesse sentido, eu queria, naquela provocação que você trouxe, daquela mulher que foi da sua estatística social, que você chamou, eu queria trazer também uma outra história do meu consultório, né? Eu vou chamar ela de Vitória. Tá bem. Tá? Então, Vitória, ela era uma paciente na faixa dos seus 48, 50 anos e casada com 2 filhos e ela teve um câncer de mama. Um câncer já não foi pego logo no início, já foi um câncer onde ela teve que fazer uma quimioterapia antes da cirurgia, fez a cirurgia e ainda fez um tratamento hormonioterapia durante 5 anos adjuvante, que isso é um tipo de tratamento. E durante esse período que eu acompanhei Vitória, ela casada, num primeiro momento o esposo veio nas consultas, né, com ela, e no meio da quimioterapia, ele parou de vir na consulta. E aí eu lembro de uma vez ela na consulta comigo, muito abatida. Já naquela época era uma quimioterapia que perdia o cabelo, porque hoje em dia as quimioterapias estão menos invasivas, elas estão exatamente mais, elas têm mais uma célula-alvo, elas vão ali, é uma combinação com imunoterapia, com terapia imunitária, isso faz com que ela seja menos agressiva e mais efetiva, mais assertiva. Mas naquela época ainda era uma quimioterapia que o cabelo caía. Não que não tenha hoje, tem, mas naquela época era mais intenso, né? E ela, né, já estava totalmente careca, e em determinado momento, eu vendo ela triste, perguntei, aí ela falou, meu marido saiu de casa. E eu lembro que eu conversei, eu a acolhi, e ela estava tremendamente vulnerável, frágil, emocionalmente abalada. Assim, no meu consultório, a secretária anota o telefone, quando o marido, ela anota os telefones, e tinha o celular, tinha o contato do esposo. E aí eu tomei a liberdade de ligar para ele e falei para ele, olha, eu sei que os relacionamentos, eles, né, podem terminar por N motivos, mas existe um timing, existe o tempo certo para isso. E agora não é o tempo para ela. Ela está no meio de uma quimioterapia. Ela precisa de todo o apoio. Então você vai voltar a ajudá-la. Não como esposo, mas como amigo, como o pai dos filhos dela. Você vai dar esse apoio até o final do tratamento. Depois você vai continuar a sua vida. Mas nesse momento ela precisa do seu apoio. Ela precisa da sua presença. Nem que seja nos momentos da consulta. Nem que seja nos momentos dos dias da quimioterapia. Dos dias que ela passa mal. E aí eu achei bonito que ele voltou. Ele voltou. E eles durante esse tratamento, ele voltou. E ainda ficaram um bom tempo juntos. Não houve ali um resgate. Depois a vida seguiu o curso. Mas isso é uma coisa que acontece, sabe? E eu lembro que ela dizia para mim assim,
eu não consigo ter relação sexual com ele. Acho que é por isso que ele não quer mais continuar casado comigo. Esse também é um enfrentamento da mulher quando está durante um tratamento Sim. e após o tratamento. Muitas vezes ela, com a hormonioterapia, com a quimioterapia, ela se vê numa falência ovariana, ela se vê diante de uma menopausa precoce, de um ressecamento vaginal, de uma falta de desejo sexual, de dor no ato sexual. É um problema também com a estética, ela olha para a sua estética corporal, mesmo que haja prótese, mesmo que é diferente, ela se sente, às vezes, envergonhada, se sente com dificuldade de retomar aquele relacionamento íntimo. E esse também é um ponto que a gente tem que ver, tem que olhar para a mulher e enfrentar junto com ela, porque é algo que merece atenção, porque é uma parte da vida dela. E algumas têm até vergonha de dizer isso, né? Vergonha de saber que é um momento difícil para o casal. Para ela, como mulher, às vezes para o homem também é difícil, e é algo que nós precisamos ajudá-la a passar. Ela não pode ficar desamparada, ela não pode viver essa situação de se sentir emocionalmente fechada sozinha. Precisamos ter um canal de abertura, quer seja psicológico, com o ginecologista, com uma amiga, com o próprio marido. Ela tem que ter esse canal de poder dizer, olha, eu estou passando por essa dificuldade. Eu preciso de ajuda nesta área. É muito difícil mesmo, né? Eu lembro que, como eu vou me usar como exemplo, eu já falei isso aqui no início, no primeiro podcast, que quando eu já era divorciada, já tinha 15 anos de divórcio. Quando eu descobri o câncer e eu vi as dificuldades, né? Eu confesso a vocês que ainda bem que eu não tenho companheiro, porque eu sei que ia ser difícil. E aí eu estou falando isso que acredito que as mulheres que estão nos ouvindo podem estar passando por a mesma coisa que eu. Aí eu vou entrar um pouco de questão de fé, espiritualidade e esperança. Posso entrar aqui rapidamente? Eu tive um sonho, e neste sonho, o meu ex-marido, que eu já estava divorciada há 15 anos, tem nada, acho que ele foi um símbolo, né, ali. Porque eu descobri que eu tinha, logo após a radioterapia, eu descobri que eu tinha uma fístula retovaginal e que isso mexeu muito comigo, com a minha sexualidade, como deve mexer com as mulheres que têm todas essas dificuldades, né, de libido, etc. E eu sonhei que ele estava deitado na cama e eu falei, sobe, você aqui, já temos tanto tempo de divórcio, e você aqui aos pés da cama, não quero te atrapalhar. Eu disse, não, sobe, vem para a cama. Nisso que ele subiu, ele deitou, isso no sonho, eu encostei nele. Aí no sonho, como um homem pode suportar uma mulher há meses sem relação sexual? E aí quando eu despertei do sonho, foi que eu despertei quantas mulheres devem estar passando pela mesma problemática que eu estou passando. E aí, quando eu falo de fé e espiritualidade, por quê? Eu entrei numa crise de sexualidade, né? Não, por que eu sonhei? Realmente eu não sou mais mulher, eu não posso ser, vai demorar, será que eu vou saber lidar com isso? Aí comecei a me autoproduzir para tentar ver se externamente eu melhorava. E aí um dia eu estava muito mal, assim, triste, muito entristecida. E aí eu estava na casa da minha filha e pedi para ir embora. Eu disse, não, quero ir embora para casa. Ela, não te leva. Não, quero ir de metrô. Eu quero ver outras mulheres. Eu quero ver gente. Aí eu ia no vagão só de mulheres. Eu quero ver outras mulheres. Eu quero me sentir como outras mulheres.
E aí eu saí muito triste, me sentindo feia, me sentindo que não era mais feminina. Eu saio do metrô, tem um homem de situação de rua na saída do metrô, bem sujo, com cheiro bem fétido, bem forte. Aí ele, moça. Aí eu pensei, vai pedir dinheiro? Aí ele falou assim, porque eu vim pensando, eu não sou bonita, eu não sou mais mulher, né? Uma série de questões que eu acho que outras mulheres estão na mesma situação. E aí ele chegou para mim e falou assim, moça, eu olhei, oi. Aí ele, já disseram que a senhora é uma mulher muito bonita? Oi. Da onde que aquele homem tirou? Aí eu, levei um susto, que era o meu maior questionamento. Sim. Já disseram que a senhora é uma mulher muito bonita, que a senhora é uma mulher e é muito bonita? Olha, era como se sacasse de dentro de mim algo, sacou, assim, pum, sacou. E aí eu fui para casa totalmente sem aquele sentimento. Foi quando liguei para a Audrey, vamos fazer um podcast, vamos falar sobre isso. Mulheres podem estar sofrendo o que eu sofri. Nunca mais eu tive aquele sentimento. Então, quando eu falo de fé, espiritualidade, esperança, eu acho que no mundo que nós estamos vivendo, parece que nós estamos sempre um ajudando aos outros, né? Eu acho que assim como você ligou para esse marido, não é qualquer médico que faria isso. Não. Não é? Não. Então, ligou, quer dizer, parece que há uma proteção que é intangível. Não sei se vocês concordam, parece que há Sim. que é intangível, que tem a ver com fé, que tem a ver com espiritualidade e que gera esperança. Vocês concordam? Sim. Que foi o que gerou esse projeto e está até hoje. Não, assim, dentro dessa espiritualidade, eu creio, assim, aí vou falar Deus, né? Eu creio que Deus, Ele nos responde, às vezes, através das pessoas que a gente menos espera. Então, você jamais podia esperar que você estava esperando ver outras mulheres e se sentia, né, ou de ter uma resposta de alguma forma ao seu questionamento. E muitas das vezes Deus usa aquilo que que você não espera. Então, foi um mendigo que olhou para você e você sabia que você é uma mulher muito bonita? Ele poderia ter pedido realmente, só tem uma esmola, tem um dinheiro, eu quero pode pagar uma comida para mim, pode me ajudar em alguma necessidade, né? E não. E ele respondeu exatamente aquilo, né, que você precisava. Porque é assim, a fé, ela se move desta forma, utilizando as pessoas, utilizando as pessoas todas, né, de uma forma universal. Às vezes você espera ouvir de um pai, de uma mãe, e você ouve da boca de uma criança uma resposta que você fica assim, né? E é isso, né? Agora, Audrey, deixa eu te perguntar uma coisa. Você dentro da psiquiatria, vamos sair um pouco desse lado da medicina quer dizer, eu não saberia dizer dessa questão de tratamento, da alopatia, mas dentro da psiquiatria, o que chega para você? Dizer que a psiquiatria não é medicina? Não, é medicina. Não. Dizer. Ela quis falar dentro da alopatia, né? Saindo da alopatia, que são os medicamentos, seria o tratamento seria a terapia medicamentosa. É por isso que aqui a gente fala. Não. Por isso que aqui nós somos livres. Dentro da psiquiatria, Audrey, como a psiquiatria nesse momento? Porque esse caso aqui foi um caso que a Rosana atendeu e teve assim, sensibilidade. Mas essa mulher nem sempre tem um médico que tem essa sensibilidade. Ela vai quebrar. Sim. E como a psiquiatria entra aí? Pois é, como que a psiquiatria pode entrar, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é, de uma forma geral, eu acho que é entender
numa pessoa que enfrenta uma doença com um risco, né, com um potencial letal, é o temperamento. Temperamento e personalidade dessa pessoa em enfrentar um desafio tão grande. Temperamento e personalidade, aí eu vou colocar também nesse pacote as crenças. E aí entra fé, aí entra espiritualidade. E isso tem um impacto muito decisivo em como a pessoa vai estar lidando com diagnóstico, com tratamento, com os impactos do tratamento. Mas, colocando tudo isso no pacote, aí a gente vai avaliar quais os impactos do diagnóstico e do tratamento, do autoconceito, a partir desse diagnóstico e das repercussões que a doença traz. Veja, se a gente fala em câncer de mama, se a gente fala em retirada de mama, se a gente fala na impossibilidade de uma prótese imediata. Eu acompanhei, vou cruzar o dedo para não me perder no meu raciocínio, eu acompanhei uma cirurgia uma vez de uma colega, uma pessoa muito próxima minha, e eu fiquei muito impactada, assim, quando eu vi a mastectomia bilateral. Ela é impactante. E eu fiquei muito grata por já terem feito a prótese. Uhum. E ela não ter visto, não ter que ter, sabe, se olhado e falar, meu Deus, porque é muito impactante. Então, ter que lidar com essas condições que o diagnóstico pode te trazer, para boa parte das pessoas, para a maioria, eu diria, não tem como não mexer no humor. E é aí que entra a psiquiatria. Porque a hora que você mexe no humor, não é só estar triste, porque estar triste todo mundo vai ficar, né? Mas é um rebaixamento de perspectiva, um rebaixamento tão importante que impacta como consequência na desesperança. E isso tem um resultado ou pode trazer um resultado muito negativo para o tratamento em si, para as drogas que estão sendo usadas, para a expectativa que se dá para o tratamento. Então, onde a psiquiatria pode entrar? A psiquiatria pode entrar com tratamento farmacológico. E, de fato, é claro que existe uma série de questões, que tipo de remédio pode ser usado, o que pode ser combinado, se a pessoa tem doença de base, mesmo que nunca diagnosticada, essa avaliação precisaria ser feita. Mas acho que a psiquiatria, em pacientes com câncer, ela pode ser muito útil, ela pode ser muito eficaz, assim como a psicologia. Né, o acompanhamento psicoterápico para segurar na mão, para te dar perspectiva, para te dar opções de caminho, para te tirar do buraco, muitas vezes que a gente se sente mesmo, né? Eu acho que faz muita diferença. Ajudando aí a Aldred nessa sua pergunta, eu acho que o tratamento, nesse caso, o acompanhamento, ele é multiprofissional. Além do tratamento medicamentoso, que ajuda para melhorar a distimia, né, a parte do humor, a depressão, ali a tristeza que vem, eu acho que os tratamentos também alternativos e de coadjuvantes ajudam muito, tais como a meditação, a atividade física acompanhada com autocuidado. Mas eu estou falando da paciente já em tratamento, tá? Não estamos falando da autocuidado do diagnóstico precoce, do rastreamento. Estou falando daquela que já está em tratamento do câncer, seja de qualquer natureza. Então, os acompanhamentos fisioterápicos, né? A ajuda nutricional também é muito importante e ela ter o apoio social. Não necessariamente precisa ser de um esposo, de um companheiro, mas de um familiar, de um amigo, de uma pessoa que está ali realmente apoiando, estando junto dessa pessoa. Então, a gente
percebe que o apoio social, estar com alguém, ouvindo, ajudando, conversando, estendendo a mão, é muito importante. É fundamental para diminuir o quadro de rebaixamento do humor, de tristeza, ter alguém com quem se abrir naquele momento. Então, além da medicação, né? Eu acho que são as duas coisas juntas. O tratamento, o acompanhamento psicológico é fundamental, né? Ele é fundamental porque tem ali todo um trabalho a ser feito com aquela pessoa para que ela possa ressignificar a dor dela, ressignificar o corpo dela, né? Eu lembro uma coisa muito interessante. Antes, fazia-se a prótese, mas a mulher ficava sem a auréola. Aí começou-se a desenvolver uma tatuagem do bico. E isso ganhou uma expressão tão importante para a mulher, porque ela conseguia ficar praticamente com a mama igual, né? Então ficou esteticamente muito bom. E os tatuadores começaram a desenvolver técnicas para melhorar isso. E isso trouxe um ganho muito grande, muito grande. Que a gente vê também isso quando tinha quimioterapia que ficava careca. Então, as mulheres colocavam lenços diferentes, perucas, faziam algo que trazia a feminilidade. Foi o que você falou. Eu comecei a me arrumar mais para me sentir mais mulher. Isso é importante, porque há uma crise nesse momento. Quando há um câncer, há uma crise. A primeira crise é a crise de você achar que vai morrer, né? Você vê a finitude da sua vida e você, meu Deus, eu tenho tanta coisa ainda que eu quero viver, né? Então é aquele primeiro embate. E o segundo embate é com a sua feminilidade, né? Porque o tratamento às vezes deixa você mais magra, ou perde peso, ou o contrário, ganha muito peso, às vezes fica mais anêmica, fica mais fraca, não consegue fazer atividade física, perde massa muscular. Então, há uma mudança no corpo daquela mulher. Às vezes, ela podia fazer um esporte, agora, naquele momento, ela não pode mais. Algo que ela gostava muito. Não, você tem que parar nesse período, tem que fazer outra coisa. Então, é uma ressignificação. É um momento, realmente, de mudança. Mas a informação, a ajuda profissional, o acompanhamento da família faz toda a diferença. E a fé, como a pessoa vê. Ela vê o copo dela, metade d'água, ele está meio cheio ou meio vazio? Isso faz muita diferença. Já existem trabalhos também, posso até trazer depois para você, eu não trouxe aqui, que mostram como é importante a espiritualidade, crer em algo, né? Crer que vai dar certo, crer que vai vencer. Essa atitude de eu vou enfrentar o câncer e vou vencer ele, né? Agora, deixa eu te perguntar uma para o desfecho positivo. Sim. Deixa eu te perguntar uma coisa, agora voltando lá. Nós temos aqui, não sei se vocês vão concordar, nível de informação muito grande, né? Acesso ao tratamento, né? O próprio SUS hoje já está muita evolução em relação a isso. Por que esse crescimento exponencial do câncer? Vocês poderiam me passa pelos trazer hábitos de vida, né? A bebida alcoólica, o cigarro, o estresse, a poluição, o uso de agrotóxicos, o tipo de alimentação mais gordurosas, ultraprocessados. Então, o câncer, ele tem a área genética, a facilidade, você tem ali um gene que pode sofrer uma mutação, e você tem também os fatores
predisponentes, os fatores de risco, aqueles que vão fazer aquela célula alterar. Por exemplo, o HPV, o câncer de colo de útero. Então, o HPV é o grande vilão, né, do câncer de colo de útero. Então, ele caiu agora em muitos países por conta da vacina, não é? Então, ele era um hábito de vida, multiplicidade de parceiros, relações sem proteção, né? Expunha a pessoa a um risco maior. O cuidado, o uso de preservativo, a educação para usar o preservativo, para ter cuidado, né? Selecionar parcerias, fazer o uso da vacina na idade adequada, reduziu, né? Mas ainda continua havendo um aumento, especialmente nos países subdesenvolvidos. Por quê? Falta ainda de acesso também a um Papa Nicolau, a uma captura híbrida, a rastreamento, né? Imagina Então, as mulheres do interior, né, do nosso país, né? Sim. Pouco acesso, né? Logicamente, com muitas organizações não governamentais, igrejas que vão para esses lugares, né? Com esses projetos. Mas eu fico imaginando, talvez se estivesse aqui nesses cálculos, essas mulheres que sim, não são têm todas. acesso. Eles pegam a fatia toda, né? Populacional. Porque a gente vê um aumento, né? Por exemplo, eu estava fazendo um cálculo, 41,8 mil para 100 mil casos. Ano passado foi Mas agora 38. temos mais diagnósticos também. Então, Antigamente, sua avó morreu de quê? Sua bisavó morreu de Sei. quê? Ah, não sei. Falaram que era câncer, falaram que era do coração, falaram que era... E não se sabia. Hoje não. Hoje há mais diagnósticos. Hoje o também... autismo, né, que se fala muito sobre isso. Pô, tem mais autistas? Não, hoje o diagnóstico é mais... Precoce. Precoce. Fazem mais diagnósticos, né? Então, isso também passa por isso, né? Passa por ter mais diagnósticos. Antigamente, as nossas bisavós não faziam mamografia. Hoje já faz, hoje nós fazemos e consegue detectar precocemente. Às vezes ela morria, falecia de outra coisa, não sabia nem que era o câncer de mama, né? Porque não faziam os exames, né? E então, esse aumento eu vejo nesse sentido, pelos fatores de riscos, né? E pelo aumento, pela facilidade no diagnóstico. O que a gente vê hoje também, a alimentação ultraprocessada, ela está aí no top, né, da alimentação. Quase né? igual ao cigarro, né? A nicotina do cigarro é ultraprocessado, né? Ele tem o mesmo risco de cancerígeno, né? Ele tem a mesma chance de levar uma Cada pessoa vez que eu vejo um alimento ultraprocessado, porque eu sempre me resguardei em relação a isso, mas eu acho que entra isso. E questão do estresse é o próprio esquema, né? A gente falou sobre a mulher no trabalho, né? Na semana passada. Acho que também tem a ver, né? A mulher hoje está numa outra posição, né? Então, muito mais exposta a estresse, né? Sim, com certeza, sem dúvida. Nós ganhamos e perdemos ao mesmo tempo, né? Mas acho que nós ganhamos mais. Mais, né? Porque eu acho que sempre que aumenta, a medicina sempre dá um salto, né? Sempre ela acaba dando um salto em prol da cura. Então, você já vê na mídia cientistas descobrindo ali quando a célula faz aquela transformação e descobrindo substâncias que vão bloquear a transformação de uma célula normal numa célula cancerosa. Então, nós vimos que a cada vez que vai aumentando, há um salto. É uma corrida, né? A doença vai avançando, aí de repente a medicina vem lá, a saúde vem, a ciência vem e avança. Aí a doença avança novamente e a ciência vai e avança. Você viu agora o Prêmio Nobel de Medicina, né? Que foram 2 homens e uma mulher, né? Sim. Fiquei impressionada, né? Com o que eles descobriram, o que eles já vêm tratando. Eu falei, gente, é lindo demais isso, né? Isso. É exatamente isso, né? Bom, estamos chegando aqui no final, né? Que nós temos, assim, eu sei que muitos assuntos. Inclusive, Rosana, nós vamos receber aqui no dia 4 de novembro
no próximo episódio, nós vamos receber um grupo de canoa, né, de mulheres com câncer de mama, que saíram desse processo de câncer de mama, né, de canoagem, né, aqui em Brasília. É muito interessante. Não percam isso, elas vão estar aqui conosco falando sobre isso. Mulheres que passaram pelo tratamento, e a gente fez logo o seguinte a você, justamente para a gente poder estar, né, logo está fresquinho o assunto. Elas vão estar vindo aqui com a gente, já confirmaram. Eu acho que vai ser muito interessante, é um projeto muito interessante. Eu já estou de olho, né? Eu ainda não posso fazer, mas talvez daqui a algum tempo, quem sabe, né? Bom, eu vou me despedindo. É um assunto bastante extenso, como a gente já falou, bastante doloroso, mas ao mesmo tempo, como a Rosana falou, né? O câncer vem, a doença vem, mas a medicina ela vem, daqui a pouco ela ultrapassa, daqui a pouco o câncer e a medicina vai junto, né? Então, que bom, né? Que a gente tem um Deus onisciente, né? Que é o dono da ciência e vai iluminando, né? Vai trazendo luz, né? Para a medicina. Eu acho isso lindo demais. Parabéns, vocês que são médicas. Eu fico muito feliz de cada vez que a gente está aqui, né? E vai descobrindo novas coisas. Então, fica aqui a minha despedida. Um grande abraço para você e até o próximo episódio. Rosana? Eu queria dizer para você, fale. Fale a sua dor, fale a sua necessidade, fale a sua dificuldade, né? Nesse momento em que você se depara com um diagnóstico de um câncer inicial ou de alguma doença, seja ela câncer, seja ela qualquer outra natureza, às vezes uma doença imunológica, uma doença muscular, uma doença óssea, uma doença psiquiátrica, não se feche. Busque ajuda. Busque tratamentos assertivos, bons tratamentos. Não negue-se, não negue a você a chance da cura. Porque às vezes a gente tem medo de descobrir uma doença. É verdade. Deixa de fazer uma colonoscopia, uma mamografia, um Papa Nicolau, uma ultrassom, com medo de descobrir. Quando na realidade, se você descobre bem cedinho, você vai ficar curada. E é isso. Fale a sua necessidade, fale, mulher. Fale aquilo que você precisa e que você encontre realmente na área de saúde, no apoio social, aquilo que você precisa. Bom, um grande abraço. Obrigada. A Rosana fez usou uma fala que a gente usa e gosta de usar aqui. Mulheres falem. E é isso. Fale o que você precisa. E ao falar do que você precisa, você certamente vai poder estar exercendo a gentileza com você mesma. Então fale, mulher. A gente se vê no próximo. Até. Tchau. Quer dizer que vocês falam, fale?